A lei de ação e reação. A lei de ação e reação é a lei que fala que toda causa ela gera um efeito. E se a gente passar e começar a dar uma olhada ampliada nessa lei, o que a gente pode ver, ela é que é uma jornada pela doutrina espírita, mas também por outras tradições religiosas. A gente pode ver que, na verdade, ela é uma consequência de uma lei natural. Uma lei natural é uma lei que está gravada na consciência de cada ser. Essa lei, ela vem e permeia o espírito por muitas e muitas vidas. E ela é tão antiga, mas tão antiga, que está em tradições que até o homem duvida que ela já estava aqui na Terra. E Kardec, ele traz essa lei de causa e efeito e estrutura ela no Livro dos Espíritos. E o resumo é: toda ação gera uma reação. O espírito colhe conforme semeia. Então, é a colheita daquilo que você semeou nas suas vidas. E isso gera a causa futura de muitas aflições dos seres e das pessoas. E aí eu trouxe alguns conceitos. Porque, assim, o Livro dos Espíritos está ali, ó. Os fundamentos, está na questão 964, na questão 258 a 266, no capítulo 5. Cabe a cada um dar uma olhada, porque é um livro que não perde o tempo. São conceitos universais que estão ali e que devem ser sempre revistos, porque cada vez que a gente lê, a gente analisa e a gente, digamos que nós temos uma observação diferenciada. Toda vez que a gente para e olha a mesma pergunta, a mesma resposta, a gente sempre vai ter uma opinião diferente, porque a gente não é uma metamorfose, a gente é uma metamorfose ambulante, né? A gente muda o tempo inteiro. E aí eu tirei alguns conceitos fundamentais, né? Que o espírito é responsável por suas escolhas e seus efeitos. Que as consequências das ações podem se manifestar nesta ou em outras vidas futuras. A lei é justa e impessoal. Ninguém escapa das suas próprias causas. Ou seja, você está semeando. O sofrimento presente pode ser fruto de ações passadas e é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. E aí a gente começa a olhar. Eu queria que vocês olhassem bem para essa figura. Essa figura aqui, nós podemos olhá-la como sendo um perispírito de uma mulher. O perispírito, o que é o perispírito? O perispírito é digamos que ele é um órgão organizador do ser, né? Ele é uma estrutura organizadora do ser. Por quê? Porque ele guarda as marcas de tudo que a gente fez no passado. Eu posso comparar ele, para a criança eu falo o seguinte, a gente pode comparar ele a uma maçã. Tem uma maçã ali, mas ela está inteira. Mas se você parar para pensar, pega uma maçã, corta ela no meio, e você vai ver, a casca é o corpo. É muito fino. É só aquilo que fica por fora, é só a casca. Não interessa. O perispírito é o que está dentro, é o branquinho. É o que a gente come, se alimenta dele. Ele é maior, ele tem uma grossura maior assim, e dentro dele tem uma sementinha. Ali está o espírito, o germe divino, que vem de Deus. A parte maior é o perispírito. E conforme o espírito vai passando de vidas e vidas e vidas, e de muitas moradas na Terra, ele chega em um determinado ponto que esse perispírito vai diminuindo. Imagina que essa maçã ela vai murchando. Tem uma música do grupo Sementes que se chama Muitas Vidas Viver. E ela fala o seguinte: muitas vidas viver na morada segura da terra, onde o Mestre construiu para todos nós. Muitas vidas viver para entender as lições do Evangelho que o bom Mestre construiu para todos nós. Isso retrata que a evolução e a lei de causa e efeito, elas não são imediatas. A gente vive muito para que a gente consiga atingir um determinado objetivo na vida. E esse objetivo, quando a gente perde essa encarnação, porque aqui a gente não vem para passeio, né? A gente vem para ter um objetivo da gente ter encarnado aqui na Terra. Todo mundo sabe disso. Tanto sabe que as pessoas estão vazias. E as pessoas estão vazias eu posso dizer claramente, as pessoas estão vazias por causa do uso do celular. O celular, ele tem ocupado muito a vida das pessoas. A gente usa o celular, a gente usa a internet, mas a gente usa com um fim útil. Ela deve ter um sentido. Se ela não tiver sentido, o que acontece? A gente começa a sentir um vazio existencial. Um vazio existencial muito grande. E esse vazio existencial tem gerado muitas doenças. Doenças de alma.
de alma e de coração, eu posso dizer. E para que a gente entenda a origem dessas doenças, ontem eu dei uma palestra sobre as causas das misérias. E eu fiz essa apresentação para levar para lá. Mas cheguei lá, não tinha internet. E a internet era essencial, porque eu faço por um aplicativo chamado Canva. E eu gosto de apresentar pela internet, não gosto de apresentar pelo PowerPoint. Aprendi a lição que eu tenho que baixar toda vez. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que essa palestra seria muito útil aqui na internet. Como ela já está pronta, né, já está na minha cabeça, eu já sei exatamente o que eu tinha falado, mas cada palestra é única. E cada momento é único também na vida do espírito. Eu falava desse ser, mulher, né, que passa vidas após vidas. Ontem eu falava, imagine uma tábua de madeira, como uma mesa, uma minha mesa, uma tábua de madeira. Pegue um prego, pegue martelo e martele essa tábua. Martele bem. Martele e você verá que fica com várias marquinhas. Tente retirar as marcas. Tira o prego. Vai ficar todo marcado. Assim é o perispírito. Então, tudo que a gente faz nele fica lá marcado. E fica marcado para uma vida e para outra vida. Ele fica dentro. Ele fica dentro da casca. Aí a gente vai e desencarna. A maçã foi descascada. E a gente chega no plano espiritual com todas essas marcas à mostra. Não tem mais como esconder. Não tem mais como esconder a depressão, não tem mais como esconder a dor íntima, não tem mais como esconder-se do mundo em festas, em barulhos, nada, é só você. Muita gente se esconde em academias, passa o dia na academia para esconder a dor que sente de ficar em casa sozinho. Muita gente esconde a solidão comendo, se alimentando mal. E aí, chega no plano espiritual, cadê a comida? Não tem mais. E a gente vai prejudicando esse perispírito. A origem dos males não está exatamente podemos dizer assim, ela não está na marquinha que você faz. Ela está na culpa que você carrega daquela marquinha. E aí a gente vai fazer uma viagem histórica para provar. Porque é provado, a gente pode provar isso por meio da própria história da Terra. A história da Terra não é recente. Cada vez mais o homem pesquisa e descobre que ela é muito mais antiga. Muito mais antiga é algo que a gente não tem noção de quando começou. O que a gente sabe é que os Vedas, há 3.000 anos antes de Cristo, já acreditava na lei de ação e reação. Eles botam aqui, ó, foi feito esse material foi feito todo no Canva por transcomunicação instrumental. No final eu vou falar. Então, muitas regras, rituais, castas e deveres complexos. Então, entendia-se que toda ação gera um efeito futuro. Mas foi necessário criar regras, porque o homem estava num momento primitivo e ele precisava de regras. É como as crianças, você precisa ir no banheiro tal hora, você precisa dormir tal hora, ela precisa disso. Dividir em castas, porque o homem era orgulhoso e não queria se misturar com os outros. Vieram homens fora da terra, misturados com os primitivos. E os primitivos aceitavam mais fácil. Mas os que vieram migrados, não, o orgulho era alto. E eles queriam que tivesse bem dividido. E deveres complexos. Muita coisa para fazer para conseguir chegar àquele objetivo. 500 anos antes de Cristo, ou seja, 2.500 anos depois, mais ou menos, porque essa é uma era, uma noção que eles dão, né? Começou a vir o budismo. E o budismo falou de karma. O mesmo conceito, karma. Mas a intenção gera consequência. Já não era a ação, era a intenção. Porque às vezes a nossa ação e a nossa intenção são diferentes. É diferente, por exemplo, eu posso falar para alguém e dizer, fulano, eu não gostei de como você se comporta. E eu posso falar desse jeito, ou eu posso falar um tom um pouquinho mais alto. Porque meu tom de voz, às vezes, ele sobrepõe um pouco, principalmente se eu estiver em alguma agitação. Querido, não faça desse jeito. E aí, eu falei na intenção da pessoa se melhorar. Mas a intenção que a pessoa pegou foi que eu estava criticando. A intenção é o que vale, não a ação. Então, qual foi a intenção que eu coloquei naquela fala? Muitas vezes, as mulheres, para serem ouvidas, elas têm que impostar mais a voz. Porque os homens costumam não escutar. Se um homem está sob o comando e disser assim, faça isso, as pessoas fazem. E entendem como um comando de um chefe.
Se uma mulher disser, faça isso, tá mandando. É assim que funciona. E é a realidade, né? A gente vê que é como se fosse um espelho. Quando a gente faz esse tipo de ação, a pessoa que toma, ela está vendo muito mais ela do que si. Observe bem. Às vezes, a gente age assim. A gente para e começa a observar. Você começa a falar muita coisa dos outros. Você começa a falar que todo mundo lhe trata mal. Será que todo mundo lhe trata mal? Observe bem. Ou é você que se sente tratado por todo mundo daquele modo? É um modo que a gente tem que olhar para começar a reforma íntima. Porque a ação e reação, ela nada mais é do que o resultado da reforma íntima. E está na intenção. O budismo estava certo. E aí ele fala da reencarnação, ele fala de outros caminhos. Aqui nos Vedas, eles trataram aqui um caminho muito complexo. Aqui ele diminui para 8 práticas, quase que não sai. 8 práticas. E aí, mas ainda tinha muitas etapas, eram 8 ainda. E aí depois veio o espiritismo. Mas aqui tem um pulo. Aqui pulou o cristianismo. Por que pulou o cristianismo? Porque Jesus trouxe. Jesus trouxe a ação e reação através do amor ao próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo como a si mesmo, você está praticando a ação e a reação. Você ama o próximo porque você quer ser tratado como ele. Mas Jesus não escreveu nada. O Veda e o budismo também não. Mas o cristianismo saiu daqui porque o cristianismo foi deturpado. A Igreja Católica, através de Constantino, retirou muitos dos escritos, os escritos que estavam lá constando sobre a reencarnação. O cristianismo, ele, na verdade, ele foi criado. O que Jesus trouxe foi a pedagogia do amor. O que ele trouxe foi o que a gente pode chamar de a boa nova. Ele trouxe a boa nova. Ele trouxe o caminho, a verdade e a vida. E o homem deturpou. Deturpou e transformou isso em muitas outras religiões. Aqui eu coloquei o espiritismo para ilustrar. Todas as religiões são importantes. Cada religião entendeu de uma forma e todas têm uma finalidade. Eu fiz essa palestra para um público espírita. Mas a tarefa aqui desse canal é uma tarefa universalista. Então, se houvesse o catolicismo, estaria o catolicismo. Se houvesse um bandismo, o bandismo. Então, é algo que mescla. Podem ver que eu não fiquei somente no espiritismo. Mas o espiritismo simplificou. Quando veio em 1857, depois de Cristo, bem depois, muito recente, não tem nem 200 anos, ele simplificou. Então, a ação e reação incluía amar, estudar e trabalhar. Curioso, porque se você volta, eu vou voltar. Toda ação gera uma reação e o espírito colhe conforme o semeia. É o resumo. E aqui, a IA me deu, a IA não, a transcomunicação me deu a pedagogia do amor. Amar, estudar e trabalhar. Coração, mente e mãos. Os 3 pilares da pedagogia do amor que Jesus trouxe. Ele trouxe e, digamos assim, ele clareou. Porque o homem, na época em que o cristianismo veio, o homem ainda não sabia ler e escrever convenientemente. Muitos daqueles escritos bíblicos foram feitos depois por outras pessoas e colocaram o nome de outros. As histórias são reais porque foram recontadas e foram escritas, mas não foram escritas em grande quantidade. Escreviam trechinhos, muitos trechos. E não precisa de fórmulas, precisamos de prática. A reforma íntima, a ação e a reação. Para que a reação ocorra de forma mais branda, precisa de prática, não de fórmulas. A pedagogia do amor de Pestalozzi trouxe fórmulas. Chegou o momento da gente praticar, para que o planeta possa regenerar. E aí essa imagem eu queria que vocês vissem. Está até tampando aqui, a minha imagem eu nem consigo mudar. Próxima vez eu tenho que colocar do outro lado. A reencarnação e o ciclo da evolução. Essa imagem também eu criei por transcomunicação. Eu coloquei a intenção. Eu queria uma espiral ascendente para cima, onde embaixo começasse e ele fosse girando, girando. Eu vou tirar meu anel de compromisso. Cadê? Aqui, não, aqui, achei. Vejo, ele é aberto. E ele é exatamente o início disso aí.
Ele é o início porque meu dedo é pequenininho e tem que caber aqui, meu dedo. E aí a gente pode ver ali justamente o quê? Que nós temos ali a... Curioso, eu acabei de ver que minha câmera está se ajustando a quando eu me movimento. É porque está transcomunicando, eu já notei. No final eu vou abrir espaço, mas o momento é um momento de conversa. E aqui é um ciclo evolutivo do ser. Esse ciclo começa no nascimento. Nascer, morrer e renascer. Tal é a lei, está lá no Livro dos Espíritos. Então, nasceu, aqui vem a vida terrestre. A sua vida desencarnou. Vai para o plano espiritual, mundo espiritual. Lá você acessa os registros kármicos. Renasce e nasce. Curioso, né? Porque isso aqui, ele vai para cima. Então, é como se o espírito nasceu, viu a vida na Terra e ele vai girando, 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 girando. E como ele gira, ele vai ampliando e o espaço no meio vai abrindo. O espaço abre. E esses registros kármicos, no início ele fica aqui. E depois ele vai entrando no meio, no meio, no meio. Quanto mais a pessoa cresce, mais ela lembra de vidas passadas. E é natural. E ela vai lembrar de acordo com o que ela tiver necessidade naquela reencarnação. Deus é justo. Deus não ia fazer uma pessoa lembrar da sua vida anterior se não fosse útil, se fosse causar dores. Existem pessoas que gostam, vão atrás de fazer regressão de vidas passadas. Mesmo essa regressão de vidas passadas, vocês podem notar. Ó, tá dando zoom em mim a câmera. Mesmo a regressão de vidas passadas, notem, é uma regressão que nem sempre se consegue. A pessoa vai, espera e pede. Eu quero ver a vida em que eu fui tal coisa. Eu tenho certeza que eu fui essa pessoa. E quando vem a regressão, não vem aquilo ali. Porque aquilo ali não tem que ser revelado. Isso, eu digo mais, é Deus na nossa consciência. Os registros kármicos estão no germe do espírito. Está lá dentro, guardado. E só vem o que é necessário. Eu tenho muitas memórias de minhas vidas passadas. A memória mais forte que eu tenho que me trouxe, que eu tenho consciência total, é uma memória não muito boa do dia em que do dia não, da semana de casamento, mas eu não vou falar dela não. Eu vou falar que, por exemplo, quando eu era pequena, com 9 anos, eu entrei dentro de uma sala de aula de evangelização espírita. E eu cheguei lá dentro e disse, caramba, era esse lugar que eu estava procurando. Com 7 anos, eu comecei a perguntar para minha mãe, por que a gente não tem uma religião? E aí ela dizia para mim, não, Marlene, eu não quero. Eu já fui católica, não gosto do catolicismo, minha mãe já foi do umbandismo, e eu também não gostei. E ela tentou, porque meu irmão teve vários problemas de ordem espiritual, teve uma obsessão. E foi pela obsessão que ela chegou no espiritismo. E quando eu cheguei lá, eu me lembro da primeira aula, eu ter me reconhecido que eu era espírita. Caramba, eu sou espírita. E depois eu descobri, eu sou espírita há mais de uma vida. Então, eu vi o início da codificação. Se eu vi o início, eu não ia me adequar a outra religião, porque, digamos que meus conceitos de espiritualismo e de espiritismo, ele está mais ligado a esse conceito universal, que está dentro do Livro dos Espíritos, que estava nos Vedas, que estava no budismo. Então, toda religião que tivesse essa característica de leis universais, eu me atraio. E leio de tudo. E aí, eu também tenho registros kármicos desse, muito fortes, e cada vez mais fortes. Cada vez mais eu me lembro de o que aconteceu nas minhas vidas, sem necessidade que ninguém me lembre. Então, eu não preciso de regressão, vai vindo. Me perguntam às vezes, Pestalozzi me pergunta às vezes assim, o que você citar? Eu falo uma palavra, uma forma de tratamento que eu tratava ele. E aí ele para e fala assim, você falou isso? Eu disse, falei. Ele disse, de onde veio isso? Aí vem, parece que uma cascata. Sabe aqueles momentos de que o pessoal conta na EQM, que você, quando você desencarna, você quase está quase morto e volta, que vem aquela coisa bem rápida? É a sensação que eu tenho. Eu vejo várias cenas seguidas muito rapidamente, parece em câmera rápida, passou. E eu não consigo ver tudo. Mas aí, se eu for escrevendo, vai vindo. Aconteceu isso, passou na minha vida, eu lembro que eu chorei, eu passei por aquilo ali, e vem tudo, vem tudo. Mas não, o que eu notei?
Não são lembranças qualquer. São lembranças que me trazem boas recordações. E eu escrevendo, eu e Pestalozzi, ficou muito claro isso. Porque ele disse, tinha coisa, ele é espírito, tinha coisa que eu lembrava. Aí ele disse, mas você me lembrou coisas que eu não lembrava. Porque para mim, algumas coisas marcaram mais do que outras. E é isso que marca. Porque a gente tem esses. Antigamente, tem uma lei, na verdade, tem uma tradição, eu nem sei de onde vem exatamente, que fala de registros arcásticos. Deve ser dessas. É uma lei universal, se a gente parar para pensar. Que fala, e tem uma mitologia, eu acho que é grega, que retrata bem isso, que é a Caixa de Pandora. Num livro de Joana de Ângeles, é um dos livros que eu estou estudando com Pestalozzi. É o Amor, não é Sublime Amor, não, Pestalozzi. É o Amor, Absoluto Amor. É um livro de Joana, e um dia eu estava estudando com ele a abrir. E abri falando de um mito. E o mito era justamente o mito de Ptolomeu e Eptimeu. Ptolomeu era aquele que se escondia do mundo. E Eptimeu era aquele que ia para o mundo e fazia tudo. E eles abriram uma caixa de Pandora. Na caixa de Pandora saíram tudo que era ruim. Imagine que a caixa de Pandora, na verdade, ela é a caixa dos registros arcásticos da gente. Se a gente tem que escolher se a gente é Ptomeu ou Eptimeu. Se a gente for a gente abre, e eu nem lembro exatamente qual dos dois é. Pestalozzi está me enganando aqui na mente aqui. Ele estava quietinho. Se a gente abre e a gente vê como Eptimeu, a gente vê só o que é. Ele está rindo. A gente vê só o que é bom. Se a gente for Ptolomeu, a gente vê só o que é ruim. Então a gente tem essa escolha. A gente tem a escolha de, na reforma íntima, olhar para a nossa vida passada e pensar: será que eu só vou ver o que foi ruim ou será que eu só vou ver o que foi bom? A gente tem que avaliar muito bem isso, porque isso é muito importante para que a gente cresça. A gente precisa olhar com um olhar caridoso para a gente mesmo. A reforma íntima, ela existe e ela existe para que a gente cresça. No Evangelho tem uma passagem que fala em revolver o revólver, né? Passar o revólver na ferida. Então, será que para a gente fazer uma reforma íntima é sofrido? Chora, a gente chora. A gente lembra daquilo ali, chora, grande. E será que a gente vai estar nessa reforma íntima e que a gente só vai olhar para o que é ruim? Ou também a gente tem que olhar para o que é bom? Uma vez eu disse para uma jovem, numa situação que eu nem posso revelar, eu disse para ela que ela estava vendo a treva e eu estava vendo a luz. Porque eu vi um círculo luminoso, como esse aqui, em volta de onde nós estávamos. E no meio havia um espírito trevoso que eu não vi. Eu realmente não vi. E ela disse que era um monstro. E aí eu disse para ela, você está vendo a treva, ela é pequenininha. Ele é grande, mas ele é um só. Eu disse, eu estou vendo uma luz que está em volta da gente. E eu vou encerrar essa gravação, porque ficou bem longa. É uma palestra que eu dei em 1 hora e eu notei agora que eu vou dar ela em mais tempo, porque cada trechinho desse é sobre um assunto. E eu encerro esse que é sobre ação e reação e começo a falar de ação e reação aplicada a partir dos próximos vídeos.